Olá! Bom dia, Vanice. De onde vocês vêm? Uau. Bom dia. Bom dia. Santa Catarina. São Paulo. São Paulo. Vocês passaram por essa porta acompanhados por São Joaninhas? Joaninhas. Joaninhas. O que elas fazem aqui? É o uso da robótica na educação, né? Trazendo agora para o currículo das escolas, né, a possibilidade já da utilização da robótica desde o inicial, né, desde os anos iniciais, educação infantil, básica e assim em diante. Gilmar, eu tenho um filho de 7 anos, ele desenhou num cartaz outro dia, voltou da escola com aquele desenho sobre o que ele acredita que será o cenário no futuro, e eram robôs por toda parte. Aí você olha para aquelas máquinas e começa a ter um sentimento assim de frieza, porque são máquinas. O que elas podem acrescentar na nossa vida de bom se tudo tem um lado bom? Sempre tem. Hoje as profissões exigem habilidades que no passado não exigiam. E uma delas... Não dá para querer fugir não dessa... tem. É um caminho sem volta. Sem volta. Caminho sem volta. Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades nos alunos, né? Nas crianças em si. Quando elas se tornam alunos, o olhar é mais direcionado, é intencional. Então, eles têm que pensar de forma lógica, eles têm que aprender a solucionar problemas, eles têm que simplesmente pensar lá no futuro, projetar. Inevitavelmente, nos filmes sempre mostram os robôs e tudo mais, a inteligência artificial. Porém, para chegar nesse estágio, precisa aprender a pensar. Então, desenvolver o pensamento computacional, que é uma habilidade, uma estratégia que se usa para a robótica, já foi pensado lá na Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018, aonde ele já prevê as 10 competências que os alunos precisam ter e inúmeras habilidades, sendo que uma delas, junto com a competência da cultura digital, temos aí o pensamento computacional, a robótica. A gente precisa aumentar a nossa audiência sempre. Eles vão ficar assim, imóveis? De forma alguma. De forma alguma. O que são capazes de fazer? Nesse modelo que a gente trouxe aqui, por exemplo, né, há várias possibilidades. Essa é a questão do pensamento computacional desde pequeno. E se o teu filho, desde pequeno, ele já aprendesse a programar? Imaginou o futuro? Né? Então, nesse sentido aqui também, só que multidisciplinar. Podemos ensinar artes, tecnologia, ciência, matemática. E se ele quisesse já, como você aprendeu, como você ensinou ao seu filho a chegar em casa? E se ele já pudesse fazer isso através de um robô? A partir de que idade aulas de robótica? 3, 4 anos em diante. Já tem discernimento para entender? Não precisa ser alfabetizado. Não. Então, Como capacitar o professor que vai dar essa aula? Porque a gente é meio dinossauro, a gente é daquela geração que passou pela transição do não existem redes sociais, agora existem redes sociais. E aí tem gente que tem uma aversão. É verdade. O professor, hoje, principalmente o olhar para o professor está muito, muito direcionado. Por quê? Antigamente o foco era só no ensinar. Hoje, a nossa perspectiva é para o aprender. E para ensinar o aluno a aprender, o professor precisa aprender também. Ele precisa aprender a aprender. Então, a formação dos professores é essencial para a educação. E hoje, trazendo as metodologias ativas, ela diz que faz o aluno pensar, não é que é ativa porque ela vai sair correndo, né? Apesar que para segurar as crianças é muito interessante. No entanto, as metodologias ativas, ela favorece muito que o professor interaja com os alunos. E na robótica educacional, nós sabemos que nela conseguimos trabalhar num caráter interdisciplinar. Realmente, a robótica é um instrumento pedagógico. Então, nós vamos conseguir fazer com que o aluno comece a pensar em estratégia, de forma a estratégia sempre solucionar um desafio, um problema. Inclusive de fazer uma criança ou um adulto que não tenha braço, depois ter uma prótese. Exato, grande desafio. O que mais, além de fazer uma maquininha que limpe o chão? Porque não é uma máquina que salve vidas?
Então, Né? então, aí vai a imaginação, a criatividade e a necessidade, né? Então, são esses elementos da criatividade, da inovação que a gente desperta na criança, né? Resolver problemas, resolver as questões que ele vive no dia a dia, no mundo. Então, ele pensar para o mundo, né? Então, isso que a gente desenvolve na criança desde pequeno. Vamos dar demonstração? Por favor. Por exemplo, aqui, se ele está num ponto A, ponto B, como ele chega na escola, está em casa, né? Então, aqui a gente já ensina por passos. Vamos colocar isso. Nós temos situações como essas concretizadas, mas digamos que nós não tivéssemos nenhum recurso. Nós conseguiríamos fazer o aluno a desenvolver o pensamento computacional. Por quê? A gente pode estimular ele com atividades como essa, que favorece sim. É fascinante. É uma graça, divertido. As crianças ficam encantadas. A gente vê isso hoje no currículo básico de uma escola particular, por exemplo. Só na rede privada? Não, de forma alguma. Hoje, com a Base Nacional Comum Curricular, foi instituído esse documento normativo que coloca estas competências tanto em escolas particulares como públicas, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. No entanto, nós sabemos que a criança adora esses recursos. Eles não têm medo, viu? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E as questões básicas aqui, nós estamos fazendo já a programação. São pontos dentro do pensamento computacional que a gente já ensina a lógica. Olha, ele quer conhecer teu estúdio já. Ele está fazendo bom uma visão. Tour, ele vai curtir esse passeio. Daqui a pouco a gente vai fazer um passeio também, um city tour. Por Cascavel, a gente sabe que tem nesse domingo já o início do City Tour dos museus, tem mais de 50 museus Cascavel, eu não tinha ideia disso. Você pode se inscrever lá no site da Prefeitura para fazer esse City Tour também. Vocês já conheciam Cascavel? Sim. A gente dá uma formação para os professores da rede pública aqui, né? Usando a tecnologia em sala de aula. Dessa vez vieram para cá com foco em Toledo. Em Toledo. Exato, em Toledo, porque a gente sabe que não basta ter recursos, tem que ter a formação do professor e fazer a integração destas tecnologias juntamente com o currículo escolar é um grande desafio. Então, o professor, com a interação com o aluno, é importante. Um recurso como este favorece e facilita o aprendizado dos alunos. A profissão que meu filho terá lá na frente, hoje ele com seus 7 anos, bem provavelmente nem existe ainda. Nem existe ainda. Então, ele que consiga ganhar dinheiro através da robótica, nem que seja, né? Ou consiga ter ideias muito criativas, que a inovação seja plantada, né? Perfeito. Na mente dessas crianças que já são, sim, muito brilhantes, por si só como seres humanos. Mas a gente não tem como evitar, né? A gente tem que ficar mais próximo daquilo que é considerado um inimigo, né? Vamos abraçá-lo e juntos seremos mais fortes. A significado da tecnologia é integrar a nossa vida, né? Para facilitar. Gilmar, adorei. Obrigada, Renata. Obrigado, você. Bom trabalho para vocês. Foi muito, muito bacana mesmo.